E aí, pessoal, beleza? Como eu tinha dito para vocês, hoje a gente vai começar, eu vou começar aqui no canal algumas videoaulas sobre a questão de circunferência, em que a gente vai abordar alguns conteúdos que vocês já viram, vamos acrescentar mais algumas coisas, certo? E a ideia é que a gente aumente nosso conhecimento para fazer a prova do Enem mais seguro. O tema de hoje é a questão da distância entre o ponto e a reta. Essa aula é para dar uma demonstração de como é que achamos esse teorema, de como é que ele funciona, como é que ele está lá, certo? Então, tenta acompanhar, pausa, volta, porque a demonstração ela é tão importante quanto saber o teorema. Se você sabe a demonstração, você sabe uma forma de responder aquilo ali, além da fórmula que você já tem pronta no teorema. Então, o que acontece? Mas o que tem a mais além disso? Quando você faz a demonstração, facilita para você conseguir aplicar, entender, verificar como funciona e posteriormente responder mais questões, certo? Então, hoje a gente demonstra como se acha a distância entre um ponto e uma reta e vamos lá. Então, vamos começar aqui. A nossa ideia principal é tentar descobrir qual é a distância entre esse ponto e essa reta, né? Essa reta aqui, no caso, a gente sabe que tem uma equação linear, certo? Que vai determinar ela. Então, vou pegar aqui o caso genérico da equação AX mais BY mais C igual a zero, que vai ser nossa equação de primeiro grau. O nosso ponto P, por sua vez, vai ter coordenadas que a gente já conhece, certo? X0 e Y0. Então, gente, eu estou trabalhando com uma demonstração aqui. Qual é o princípio? Eu estou tentando descobrir algo que eu ainda não sei. Eu tenho aqui uma equação. Variáveis dessa equação, as coisas que não são números, que a gente não conhece, são o x e o y, certo? x0, y0, a, b e c são números, certo? Conhecidos. Então, vamos trabalhar com isso, tá? Estamos fazendo a demonstração. E a, b, c, x0 e y0 são números, beleza? Então a gente vai tentar o tempo todo igualar x a alguma coisa que seja só esses números, ou então o y que seja só esses números também. Belezinha? A gente precisa determinar qual é esse comprimento desse segmentozinho azul que vai do ponto P até essa reta F aqui, certinho? Então vamos lá, organiza ela aqui no canto. Galera, eu preciso descobrir qual é esse comprimento daquele segmentozinho lá. Eu preciso determinar onde é que esse segmento vai tocar aqui na reta F, certo? Que é para poder fazer aquele lance da distância entre dois pontos. Pega o ponto, o outro ponto e calcula a distância. Então, como é que eu vou fazer para achar esse ponto, certo? As coordenadas desse ponto? Eu vou traçar uma reta G aqui, ó, que vai passar pelo ponto P e, como eu estou calculando distância, eu vou procurar fazer com que essa reta G ela forme 90 graus de inclinação com a reta F, para que eu encontre a distância entre esse ponto e a reta G, beleza? Caso você não lembre da fórmula, esse procedimento que a gente vai utilizar, esse raciocínio para encontrar a fórmula, é o mesmo que você pode usar na questão normal para achar o resultado, beleza? Muitas vezes tem gente que acha mais fácil usar esse procedimento, ou então acha mais fácil atacar a fórmula, não importa. Os dois jeitos vão funcionar do mesmo jeito, então tenta pegar os dois. O que vai acontecer então? O meu ponto P vai ter essas coordenadas x0 e y0, enquanto que a minha reta F tem está nesse formato. Gente, eu vou tentar descobrir aqui primeiro, já que eu estou lidando com essa reta G, quem é ela. Porque se eu tiver a equação das duas retas, eu consigo usar aquele sistema de equação linear para poder encontrar quem é o ponto que intercepta as duas, quem é o valor de x e de y. Então, vou botar isso aqui numa forma que fique mais parecido com aquela equação padrão de primeiro grau que a gente conhece. Ax mais b. Então, quem não for y, quem não tiver ou for y, vai passar para o outro lado da igualdade. Então, ó, ax passa, c passa, já troca o sinal. Ó. Quem está multiplicando? Passa dividindo, eu divido esse menos a por b, divido o menos c por b também. O x é que a gente repete. E eu tenho essa equaçãozinha aqui, que é nossa equação correspondente à reta F. Aqui você vai observar que eu tenho o coeficiente angular da reta F, certo? Que é menos A sobre B. Esse coeficiente angular, eu preciso dele para encontrar a reta G. O que eu faço? Eu vou substituir aqui, nessa igualdade. O coeficiente angular da primeira reta, da reta G, como ela é perpendicular a F, vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta F. Consequentemente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esse AF
por essa fraçãozinha, menos A sobre B. O resultado vai ficar sendo o quê? Menos A sobre B, menos 1 sobre menos A sobre B. Consequentemente, ó, menos com menos mais, e aqui eu vou repetir a de cima, multiplicar pelo inverso a segunda. Vai ficar, então, AG igual a B sobre A. Esse é o coeficiente angular dessa reta G. Vou substituir ele na equação geral da reta. Ó. Como aqui eu estou trabalhando com x0 e y0 mesmo, então vou deixar aqui do mesmo jeito na equação geral da reta, certo? E agora eu vou tentar descobrir quem é esse valor, quem é a equação dessa reta G. Vou passar esse A que está aqui dividindo para o outro lado multiplicando. Por isso que vai ficar assim, ó, A vezes Y menos Y0. Aqui eu vou deixar o B multiplicando normal, beleza? Então, B vezes X menos X0. E aqui, ó, eu vou fazer a propriedade distributiva, que é multiplicar aquele chuveirinho, né? Multiplicar tudo que tem aqui fora por tudo que tem aqui dentro. Certinho? Agora eu vou tentar isolar, ou vou tentar passar tudo para o mesmo lado da igualdade, certo? Igualar ela a zero. Vai ficar nesse formato aqui. Quem estava desse lado de cá, eu passei para esse, beleza? Podia fazer o contrário também, que ia dar certo do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer então? Agora eu vou pegar esta equação aqui, certo? E vou deixá-la guardadinha aqui, junto com a outra equação da reta F, certo? A equação da reta F, a equação da reta G, o ponto P. Vou precisar das informações. Vamos até fazer aqui o nosso sistema de equações lineares, e aí eu vou pegar essa equação da reta G, da reta F, colocar no sistema. Minha ideia é me livrar do valor de x, ou seja, eu vou multiplicar aqui em cima por um valor, e aqui embaixo por um valor também, de forma que quando eu somar essas duas equações, eu consiga cortar esse x daqui, ó, certo? Podia começar pelo y, não podia também, não tem problema. Mas eu preferi começar pelo x. O que é que eu vou fazer então aqui, ó? Aqui em cima eu vou multiplicar por A, para isso aqui virar menos AX, e aqui embaixo eu vou multiplicar por B, para virar BX, ou para virar ABX, certo? Então aqui vai ficar menos ABX, e aqui mais ABX. Quando somos dois, aí dá para cortar. Por que eu escolhi A e B? Porque A e B são termos, como é que diz? São os termos que a gente já está usando na nossa demonstração. Então é mais interessante que eu trabalhe com esse que a gente já está usando aqui, do que eu ficar adicionando um número novo, certo? Então vamos lá. Fiz essa multiplicação em cima, ó, por A e embaixo por B. Vai ficar isso aqui, ó. A vezes AY ao quadrado Y, A vezes menos AY0 ao quadrado Y0, A vezes BX, A menos ABX, A vezes ABX0, ABX0. E aqui é a mesma coisa, ó. A, ABX, B ao quadrado Y, BC. Soma essas duas para poder cancelar esses dois. E eu me livro da variável x. Vou repetir isso aqui e isso, mais esses dois aqui. Ó. Vira isso. Agora eu vou tentar organizar isso aqui para poder deixar os y de um lado e o que não for y, que é nossas constantes, né, deixar do outro aqui. Quem é constante vai passar para o outro lado da igualdade. E agora eu vou tentar colocar o y em evidência desse lado de cá, porque ele aparece os dois termos dessa soma. Certo? Então, como ele aparece nos dois termos, eu consigo colocar ele em evidência. Então, ele vai ficar aqui sozinho, fora de um parêntese, e dentro do parêntese eu vou deixar o A ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu multiplicar aqui, ó, volta a ser exatamente isso, beleza? Vamos anotar esse bicho lá em cima. Aí vai ficar o quê? Ó? Isso aqui que está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí você vai ficar ó, com y igual a essa expressão que estava em cima, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Consequentemente, isso aqui vai ser o nosso valor de y, beleza? Então eu vou anotar ele aqui no cantinho e agora eu vou tentar descobrir quem é o valor de x. Como eu já tenho o valor de y, eu estou no sistema de equações lineares, eu posso simplesmente substituir ele em uma dessas duas. Vou pegar essa daqui que é menorzinha e vou trocar esse y aqui por isso, ó, por essa fração. Quando eu substituo, fica desse jeito. Agora eu vou pegar isso aqui, que agora é tudo constante, ó. Aqui é constante, B é constante, C é constante. São números que a gente conhece, vou passar para o outro lado da igualdade. Beleza? Então vai ficar o quê? Ó? AX igual a menos B vezes o Y, né, que a gente substituiu, menos o C. Vou fazer agora essa multiplicação desse por esse. Vou tentar colocar isso aqui sobre o mesmo denominador desse lado de cá, certo? E aí, ó, multipliquei aqui, ó, o menos B por tudo que tem aqui dentro, vira isso. Vou colocar esse lado de cá e esse sobre o mesmo denominador, é a mesma coisa de multiplicar o C por isso aqui, ó. Vai ficar desse jeito, nesse formato.
Faça essa multiplicação do menos c por tudo que tem aqui dentro para me livrar dos parênteses. E olha só, vai ficar isso aqui. O que é que eu faço agora? O que for parecido, ó, só mudando o sinal, eu corto. E agora sobrou o resto. Vamos simplificar aqui a anotação. Isso aqui é o que sobrou. Agora eu vou pegar esse A e vou passar ele para esse lado de cá também, certo? Vou anotar aqui em cima. Agora eu vou passar esse A dividindo. Passei o A dividindo, eu vou notar que aqui em cima, todos os termos dessa adição, ó, eles têm A. Então eu vou botar o A em evidência aqui em cima ou simplesmente cortar ele com cada um desses. Lembrando, como aqui está o quadrado, eu vou cortar com um expoente 2, para ficar 1. Se aqui não tiver o quadrado, que nesse caso aqui, eu posso só cortar com um A, mas eu tenho que cortar em todos os lados da nossa adição. Cortando aqui, ó, o que vai sobrar é isso, beleza? Aí, tirando aquela dúvida que eu sei que vai estar a galera que vai ter. Ó, aqui eu pude cortar porque esse A está dividindo tudo isso aqui, certo? Também. Então, eu posso cortar o A, que está desse lado de cá, com o que está embaixo. Do mesmo jeito, posso cortar esse com esse e esse com esse. Eu não posso só cortar com um único A que apareça na adição. Se a parcela, se existe alguma parcela aqui que não tem A que dê para simplificar, então eu não posso fazer essa simplificação, certo? Então, o que acontece? Começa daqui tinha, a gente cancela. Sobrou, então, isso aqui, que é o nosso valor de x. Agora, galera, vamos reanalisar de novo o desenho, né? O ponto P, o ponto A e aqui a reta F, né? Minha reta G, eu já sei quem é, beleza? Então, eu preciso determinar aqui a coordenada desse ponto para poder usar a distância entre dois pontos aqui e achar a distância entre esse ponto e essa reta, certo? Eu já tenho as coordenadas de P, eu tenho o valor de x desse ponto aqui e eu tenho o valor de y dele. Vou pegar essas informações e substituir agora na equação para achar a distância entre dois pontos. Vou organizar aqui e começar. Equação aqui para achar a distância entre dois pontos. Agora, no lugar do x2, eu vou colocar isso. No lugar do x1, eu vou colocar x0. No lugar do y2, eu vou colocar esta expressão. No lugar do y1, eu vou colocar y0. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Botar tudo que tem dentro dos... Resolver o que tem dentro dos parênteses primeiro, né? Para deixar sobre o mesmo denominador. E ela vai ficar nesse formato. Ela está aumentando, mas já ela vai começar a diminuir. O que é que eu vou fazer, então, aqui, ó? Vou ter que fazer agora as multiplicações, ó, que sobraram aqui dentro do parênteses para continuar. Então, vamos anotar aqui em cima e começar, ó. Vou multiplicar esse menos x por tudo que tem aqui, esse menos y por tudo que tem aqui, ó. Menos y0, menos x0, né? E vai ficar desse jeito, certo? Agora, o que for parecido aqui, eu corto. O que for parecido aqui também, eu corto também, não deixo, né? Já que é igual, dá para simplificar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou anotar agora sem esses pedaços que eu cortei, para dar uma organizada. Agora, eu vou tentar colocar os dois sobre o mesmo denominador, beleza? Para isso, eu começo distribuindo esse expoente aqui em cima e embaixo. Como os dois aqui estão elevados ao quadrado, eu posso elevar em cima ao quadrado e embaixo ao quadrado separadamente, nos dois casos que não vai alterar nada. Vai ficar então o quê? Ó? Esse aqui vai ficar com esse denominador, a ao quadrado mais b ao quadrado, e esse aqui também. Então, como o denominador é igual, eu posso colocar os dois como sobre o mesmo denominador. Consequentemente, aqui eu vou ter então o quê? Ó? A aparecendo em todos os termos desse lado e B aparecendo em todos os termos desse outro lado. Dá para me colocar tanto o A de um lado quanto o B do outro em evidência, certo? Fora dos seus parênteses. Vamos botar aqui em cima e vamos botar em evidência agora. Vamos fazer então o que é aqui? Primeiro, eu já posso dar uma analisada e ver que é o seguinte. Aqui estava o quadrado e aqui estava dentro de uma raiz quadrada. Eu posso já tirar de dentro dessa raiz aqui quadrada, certo? Para poder lidar com o problema menos. Então, estava aqui ao quadrado, eu posso passar a raiz quadrada em cima e embaixo, certo? E ele vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente volta para o nosso foco de colocar a questão aqui do número em evidência. Então, ó, A ficou em evidência nesse parênteses, B ficou nesse. O A ao quadrado mais B ao quadrado ficou fora da raiz, desse formato. Como aqui eu tenho dois números elevados ao quadrado, eu posso jogar o expoente aqui no A e nesse parênteses. Também eu posso fazer a mesma coisa aqui no B e nesse parênteses. Fica desse jeito. Agora, perceba que esses dois parênteses aqui têm a mesma coisa um dentro do outro. Ó. Muda apenas a ordem. Vamos reorganizar isso aqui? Então vai ficar o seguinte, ó. Organizando, ó, os dois vão ficar iguais. Como os dois são iguais nas duas parcelas dessa soma aqui, ó, eu vou colocar os dois em evidência. Então vai ficar desse jeito.
Observa que aqui ainda está o quadrado. Eu posso fazer aquele processo de tirar isso aqui de dentro dessa raiz, certo? Fazendo o seguinte, ó, vai ficar aqui sozinho. O que é que eu faço? Agora eu tenho aqui uma raiz quadrada em cima e eu tenho um número embaixo. Aqui é a raiz quadrada desse termo que está aqui embaixo. Para me simplificar, certo? Para me simplificar essa situação, eu vou pegar e deixar a fórmula mais enxutinha. Então eu vou cancelar o de cima com o de baixo. Quando eu divido um número pela raiz quadrada dele, o resultado é a raiz quadrada do próprio número. Então, ó, minha equação vai ficando nesse formato aqui. Coloco o menos em evidência, sobra essa situação. E agora eu vou lembrar que raiz quadrada é positiva e negativa. Então, ó, menos com mais dá menos, né? Se aqui for positivo, menos com menos dá mais. Então, tanto faz isso aqui ser positivo como ser negativo, que vai ser essa distância do mesmo jeito. O que eu faço? Se mais ou menos o valor é igual à mesma coisa, então eu posso dizer que a distância é o módulo disso aqui. Porque tanto positivo quanto negativo vai valer do mesmo jeito. Como essa raiz quadrada ela vai ficar sendo, como eu estou lidando com a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, se ela existe, então é sinal que isso aqui vai ficar sendo um valor positivo, certo? Aqui dentro da raiz você tem um valor positivo. Então o que é que eu vou fazer? Vou tratar isso aqui como sendo um valor positivo. Em cima eu vou deixar um módulo, porque eu estou trabalhando ainda com a questão de distância. Ou se você quiser associar também, como é distância, é módulo, certo? É positivo. Então, ó, a distância é positiva, então trabalhamos com módulo aqui no caso. Belezinha? Olha o que vai acontecer. Então, quando eu aplico o módulo aqui em toda essa extensão, o que acontece? Eu vou ter essa fração aqui, né, com o módulo. Em cima, esse módulo vai interferir, porque ainda vai poder ser positivo ou negativo, porque aqui você está vendo que tem uma expressãozinha. Dependendo desses valores de A, B e C, X0, Y0, pode ser positivo ou negativo, tá entendendo? Agora, embaixo, o que acontece? Como é que eu estou trabalhando com a raiz quadrada mesmo, né? Então eu já posso considerar ela automaticamente positiva. O módulo dela vai ser só a raiz quadrada positiva desse termo. Para que haja essa raiz quadrada, esse número vai ser positivo. Então eu considero ela só positiva, por isso eu posso deixar ele fora do módulo. Portanto, a minha equação, que vai determinar a distância entre o ponto e a reta, vai ser isso aqui. Certinho? Galera, então por hoje a gente encerra com essa demonstração da distância entre ponto e reta, tá? Então eu quero que a gente tente analisar essa demonstração e entender como é que ela funciona, porque o passo a passo que eu usei para encontrar a fórmula é o mesmo que você pode utilizar para responder uma questão, caso você não lembre como é que faz isso, ou não lembre essa fórmula. Então o que acontece? Se você sabe a demonstração, além de você saber aplicar melhor essa fórmula, compreender a questão dos padrões que ela tem melhor, você também vai ter um método a mais para se livrar de uma situação que você tem esquecido a fórmula por motivo ou outro. Esquecer a fórmula é a coisa mais comum do mundo, mas se você lembra como encontrá-la, você pode já ir fazendo a questão usando o método e já achar a resposta no final que dá certo do mesmo jeito. Belezinha? Então valeu aí, bons estudos.